Esse aqui é um novo tema que eu vou especificar, um fato acontecido, com a minha pessoa, o qual, eu deparei-me como um ordenado, né, e pelo papel que ele me propôs, ele transpareceu ser mais um teólogo, do que um ministro ordenado. Então, isso são grandes exemplos para nós hoje, para a gente ver em qual identidade, nós estamos transmitindo aquela imagem, para as pessoas que estão à nossa frente. Então vai esse tema, muito importante para a reflexão. Muitos não vão querer ouvir a voz da verdade, que é o Cristo que usa esse profeta, presbítero, a exortação sobre esse tema. Vida apócrifa, anátema e desviada, de muitos desviados distantes de servir a Deus na verdade. Distantes ainda da palavra de Deus, daqueles que não são constituídos por Cristo e que contaminam a igreja do Senhor Deus. Isso nas exceções de presbíteros, pastores, leigos, cristãos, relativizamos que não são com todos. Muitos pastores, cristãos, leigos, ministros ordinários, ordens femininas, muitos e muitas pregam por si mesmos, eles mesmos, ainda que não vivem a pedagogia de vida de Jesus, a vida comunitária, a fé verdadeira, caridade e amor pelo próximo. Muitos desconhecem a liturgia do amor que tudo constrói. É Deus conosco. Muitos pastores, laicados, estão aliados ao anticristo, a práticas anticristãs. Carregam o fardo de egoísmo de fé, de social, de amor, mais ao materialismo do que o sagrado. Deus, verdade, e amor. Daí exclui o próximo e Cristo. Nem tampouco tem zelo pelo irmão, só por questão de famílias carentes, carentes materialmente, pobres materialmente. Esse pastor diz a verdade. E muitos não dão ouvido à sua pregoação. Estamos nos finais dos tempos. Pastores, ministros ordenados, são muitos os charlatões que não são constituídos por Deus. Se vivem uma vida apócrifa, anátema e desviada da verdade, pregando uma falsa trindade, alinhado ao anticristo. Alinhado também ao sistema anticristão, que profana a verdade, o sagrado que estão em poucos justos e santos, que é Cristo sofrido. O Emmanuel, Deus conosco. Isso nas exceções, não são com todos, relativizamos. Deus está vindo fazer o juízo. Olha, sou presbítero católico, mas por pertencer a outro rito de mesma igreja católica, tendem a tirar minha autoridade como presbítero nas comunidades que transparecem ser pseudos comunidades, e pseudos ministros que pactuam com o anticristo, com filosofias esotéricas, das lojas, do sistema que mata, escraviza o psique das pessoas e que manobra o ego e psique rácio, sem a real fé e razão de seguir realmente os ensinos de Cristo pela vida comunitária. Pela prática do desamor e vida comunitária faltosa, muitos tendenciam a fechamentos, egoísmo de fé, que muitos vêm idolatrando mais ao material. Foi o caso especificado. Esses fechamentos foi o caso que eu procurei, esse formador de consciência, ordenado, o qual, pela prática dialogal dele, transpareceu ser mais teólogo, do que realmente, um ordenado, porque não teve uma humildade dialogal, com também teólogo, presbítero ordenado. Portanto, caros irmãos, muitos acham que fazer grandes obras e comunidades faz tudo, mas excluindo o menor, de nada adiantando. Mais vale uma pequena obra habitável por Cristo do que grandes obras à base de amizade mais com o mundo, e ter inimizade com Deus. Se despreza o semelhante. Existem aqueles ou aquelas disfarçados em cristãos retos,
mas desfaz a minha, sua pessoa, maquinando maldade no coração, né? Rancor, ódio, né? Muitos dão valor mais aos bens materiais, né? Aos bens móveis, né? Imóveis, né? A mansões, né? Vida boa, né? Ao sistema mais de luxo, né? Certa burguesia, mas que negam o pão partilhado. Isso são as exceções. Não tanto o que necessita para trabalhar na administração, mas quem fica com vergonha de cear com Cristo servo, né? O próximo, outro, né? Se ministro também ordenado, né? Que lá está o Cristo vivo no seu interior, numa jurisdição ou numa comunidade. Muitos desses excluídos vivem como vida de pobres desconhecidos. Daí vão dizer que servem a Cristo, mas a outros espíritos os servem. O mundo jaz do maligno. Quando vê o menor presbítero descalço, muitos viram as costas, né? Tentam intimidar, exigindo documentação, isso, aquilo, né? Pedindo provas de ordenança, né? Então, muitas pessoas hoje, né, eles não vivem mais por aparência na sua totalidade, né? Eles não vivem com transparência, aliás, né? Vivem mais de aparência. Uma das provas, né? Caminhada em seminário, gasto de concurso de formação, e se né, oferecemos servir ao Senhor, o qual, né, fazemos um trabalho gratuito ao Senhor, mesmo a pequenas obras como anjo, guardião do trono de Deus, unido à milícia santa e ao próprio Deus. Assim, muitos falsos cristãos fazem com mais irmãos por aí afora, à base de olhos altivos, presunção má, pés velozes para o mal, pecado de rebelião contra Deus e o ministério santo. Quais provas querem de um justo? Né? Fazem como Tomé. Cristo teve que mostrar as mãos furadas com prego. Assim faço com o menor presbítero, profeta, ministro de Cristo, ou outro. Né? Esse ministro, se de primeiro grau, diácono, até com o irmão de segundo grau, padre, e de terceiro grau, bispo, porque são muitos hoje os desprezados e esquecidos. Também. Muitos sorriem da cara do irmão presbítero ou outro. Renega dar a mão, estender a mão piedosa em comunidades, mundo e nações. Afinal, caros irmãos, falta caridade, vida comunitária, zelo, unidade de irmãos espelhados na pedagogia de vida de Jesus, a vida de amor, irmãos, pautado como modelo o Cristo ressurrecto, na liturgia do amor, do sacramento do acolhimento. O Papa Francisco diz em suas homilias que é triste a igreja privatizada por egoísmo de fé, com tantas dioceses e eparquias espalhadas pelo mundo inteiro. Então não tem mais um povo desobediente a Cristo na pessoa dos altos hierarcas, Papa, Patriarca, Bispo, sucessores de Pedro os Apóstolos. Para outras denominações, tem seus representantes pastores. Os ainda justo, os obedeçam, quando na voz da verdade perceber a unção de Cristo. Assim seja com o diácono, com o padre ou com o bispo, o papa, o bispo patriarca, se o encontrar com a unção do Senhor Deus. Mas distinguir os bons dos maus pastores, fugir da aparência do mal, da aparência do mesmo. Saibais que Deus é o Senhor de todos os viventes, está em tudo e em todos, principalmente aquelas que professam a verdade, o sagrado. Não esqueçamos, caros irmãos, que Deus é misericórdia, mas também justiça, e que virá julgar os vivos e os mortos, povos e nações, tanto a pequenos e grandes, pobres, ricos, camponeses, sacerdotes, presbíteros, anciãos, enfim todos. Hoje e amanhã na Nova Jerusalém Celeste, encontrei chorando e cantando sorrir de mim. Também, irmãos, a única camisa que temos, pois trabalhamos para o Mestre Jesus. A única túnica que adquirimos com esforço querem tirar.
até a única camisa que temos, pois trabalhamos para o Mestre Jesus, nas vias, hospitais, carceraria, gratuitamente aconselhamento cristão. Isto os fazemos, né? Muitos irmãos presbíteros. Outrora fraquejamos, reze e ore por mim, por nós, presbíteros, enfim, para todos. Ainda oração, oblação a Cristo sem cessar, pois recebemos o cajado por sacrifício a Cristo pelo povo sofrido, por caridade e servidão, obrigação, cajado confiado por Cristo. Mesmo numa pequena obra pastoral familiar, visitação a carentes, hospitais, carceraria, zona de pobreza rural e urbana, onde muitas vidas são ceifadas pela fome, desemprego, crimes bárbaros, terrorismos da alma, do corpo e do espírito. Mesmo assim, se pedirem a túnica, temos que entregar. Se pedir a face para bater, temos que dar. Até dar a face para irmãos presbíteros, se de mesma igreja bater. Né? Causa da rejeição, discriminação, olhos altivos, prepotência, soberba a Cristo no vaso. Ainda falta de unidade, vida comunitária em comunidades de base, jurisdições que acham somente serem donos, sentam como bestas apocalípticas, ditando suas regras, não as de Cristo, na sua verdade íntegra. São os muitos que dizem ser cristãos, mas que têm outras identidades contrárias a Cristo, pervertidos em desamor, contra muitos irmãos presbíteros, discriminados, rejeitados por próprios ordenados, né? Isso nas exceções. Né? Se também diáconos, padres, bispos, leigos, cristãos, né? Desalmados, ambos arrogantes de poder, orgulhosos de fé, que renegam o irmãos e o próprio Deus. E um anjo intercessor que desce do céu fazer um milagre. Daí volta ao céu triste, se o fechou a porta para a bênção de Cristo. Entrara, através dos mensageiros, se Deus está em missão celestial e manda seu mensageiro em consonância ao anjo diácono, padre, bispo, pastor denominacional também para realizar aquela bênção em uma só união, uma pessoa, né, pessoas, comunidade, nação, mundo. Conhecemos quando no olhar ou gesticulação da boca e maldade, né, ao irmão, né, o debochar, ou que somos debochados. O ser raça o conhece. Muito depois de ordenado ministro de Cristo, se diaconal, padre, bispo, segue mais as correntes filosóficas e esotéricas, né, alinhado às lojas, do que o ensino cristão da caridade, amor, servidão e zelo. Muitos desconhecem os atributos teologais da fé, da esperança, da caridade, da liturgia do amor, muito menos do temor a Deus. Né? Não tem medo do inferno. Muitos, por pactuar com o sistema capitalista maçom, sequer olha para a sua cara, convidar-se à mesma igreja de Cristo. Isso, irmãos, nas exceções, mas muito existem. Essas más ações, más inclinações, falta de zelo pelo próximo, que é eu, você, ele, tu, nós, vós, até o próprio Deus no irmão, no outro, que exclui o próprio Deus. Somos imperfeitos, se erramos, consertarmos é preciso. O erro é humano, a conversão é preciso. Não podemos somente julgar, mas a crítica construtiva é benéfica para abrirmos os olhos, sair da cegueira espiritual. Né? Voltar para Jesus a tempo, caros irmãos e irmãs. Ai de nós, se não estivesse a correção. Não devemos ter medo de amar o diferente, a nós mesmos, o Cristo adormecido em nós. Desperta, desperta, depressa, acorde, seja manso e humilde de coração. É Cristo que está falando contigo, né, comigo e com nós. Esse mundo não somos dono, nem de nós mesmos. Há paga de um juízo que há de vir, que há por vir.
Eis o livre-arbítrio, escolham a vida ou a morte, o bem ou o mal, a luz ou as trevas, o céu ou o inferno, ou Deus ou o diabo. Nada acontece por acaso. Eis o livre-arbítrio. Esforcemos para encontrar o caminho da luz, que é Cristo. Apresente as obras, a fé, o temor. Não estejais na lista dos maus. Não sejais como milhares que matam a Cristo nos sacrários vivos das igrejas administrativas de alvenaria. E na verdadeira igreja, Eucaristia viva, que somos nós, a imagem e semelhança de Deus. Milhares pregam e apregoam mais o material e o profano, e não tanto o sagrado, a caridade e a verdade que é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 7 seguintes. Então, caros irmãos, isso aqui ficou, essa homilia, essa síntese, para as pessoas acordarem a tempo, reconhecer o Cristo, que está no nosso meio, Jesus que está vivo no nosso meio. Não foi por acaso que chegamos ao grau ministerial presbiteral. Muitas vezes em comunidade de baixo somos taxados, as pessoas não dão oportunidades, não tem zelo apostólico, de servidão, como diz o apóstolo Paulo em suas cartas, e o ministério santo dos antigos e atuais apologetas. Então, Jesus está voltando, e Jesus está muito triste, com essa falta de amor, fechamentos, pelo próximo, pelo presbítero, se católico, fechamentos também a outros irmãos de outras denominações, Então, acordemos, busquemos realmente o Cristo, porque só Ele é a porta. Ele é a porta, ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, finalizo esse tema, aí. Então, que professemos uma só fé no Cristo ressurrecto. Até breve.